Há 20 anos, o mundo testemunhou uma das maiores tragédias naturais da história moderna. Agora, 2 décadas depois, estamos aqui nos mesmos lugares que foram devastados, para revisitar essa tragédia, compartilhar histórias de sobrevivência e lembrar as vidas perdidas. O que se deve aprender com esses acontecimentos? É sobre tudo isso que vamos falar nesse vídeo. Em um instante, tudo parou. Después del tsunami que acabó con la vida de 220.000 personas. Catastrophe caused by the tsunami waves. O tsunami varreu 14 países banhados pelo Oceano Índico. Este desastre, este tsunami acababa con la vida de 220.000 personas. O tsunami foi causado por um dos terremotos submarinos mais poderosos já registrados na história da humanidade, com magnitude de 9.1 na escala Richter. Em questão de horas, ondas gigantes atingiram países como Tailândia, Indonésia, Sri Lanka e Índia. Cerca de 230 mil pessoas perderam a vida. Na Tailândia, especificamente, os destinos turísticos mais atingidos foram as praias de Phuket, Khao Lak e Phi Phi Island, locais que dependem fortemente do turismo. O impacto foi devastador. E um dos lugares mais afetados foi Phi Phi, as ilhas aqui que a gente está visitando. 70% da ilha foi danificada. Existiam mais de 2.000 pessoas aqui e várias delas morreram. Algumas conseguiram sobreviver subindo nos telhados e se protegendo, mas muitas morreram mesmo. Muitos turistas, muitas pessoas locais. E aí agora existe uma conscientização das pessoas que moram aqui e também existe bastante sinalização para os turistas do que fazer em caso de um tsunami acontecer. E existem até o sistema de som que foi implantado para avisar caso de tsunami. Me and my wife pregnant. We left one day before tsunami, one day before, right? That's very lucky. That's why I come back. I'm a rescue, sir. Okay. Water rescue, land rescue. I pick up 200 dead bodies here. Every Wednesday, 8 o'clock, they test the warning system. It's a Thai international song that don't make people scared. You know? So we train how to tell people where to go because we don't know. It can be tomorrow. Yes, no. It can be 1 hour after. We don't know because the tsunami can happen anytime. So that people they have to remind that the small piece of the sand, on the beach. We cannot control it. If I die, I die. Some people die. Yes. Okay, but I pick up sometime I know the Thai people. Foreigners, many Swedish, Scandinavian people like no legs, stomach coming out. Wow. Every time when I talk about this meal, I remember everything. It's not easy. No. It's not easy. O país foi um dos mais castigados pelas ondas gigantes propagadas por um terremoto de magnitude 9.1. As ondas de até 30 metros de altura fizeram com que cidades inteiras desaparecessem do mapa. Foi a coisa mais traumática que eu já cobri, foi esse. Eu vi caminhões lotados de corpos. Não é bom ver gente morta. Eu fiquei traumatizado, né? O paraíso tropical se transformou em um cenário de caos. Um tsunami se forma, na maioria das vezes, a partir de um terremoto no fundo do oceano, quando 2 placas tectônicas se movem de repente. Isso pode causar um deslocamento brusco do solo marinho, empurrando a água acima dele para criar ondas gigantes. As ondas viajam a velocidades muito altas, chegando até 800 km por hora. Esse tsunami revelou uma dura realidade. As pessoas não estavam preparadas. Praticamente não existiam sistemas de detecção e alerta. O forte terremoto que gerou o tsunami foi sentido em várias áreas costeiras, mas a maioria das pessoas não sabia que terremotos perto do oceano eram um aviso de tsunami. Um dos sinais clássicos de um tsunami é o recuo abrupto e incomum do mar, que aconteceu em várias praias antes das ondas gigantes chegarem. Sobreviventes relataram que viram o mar se afastando, revelando o fundo do oceano e deixando peixes expostos. Porém, em vez de fugir, muitos curiosos foram até a praia para observar o fenômeno, desconhecendo que uma onda gigante estava se formando. Essa aqui
tipo, é uma das ruazinhas principais aqui da ilha. Vem de lá, lá é praia e do lado de lá também é praia. Ou seja, quando teve o tsunami, as ondas vieram dos dois lados. E o que ele explicou pra gente foi que muitas pessoas vieram correndo pra cá pra fugir da onda que tava vindo de lá. E muita gente de lá fugiu pra cá pra fugir da onda que vinha de lá. E eles não sabiam que a onda vinha dos dois lados. E aí, tipo, esse é um problema. Não existia informação, sinalização pra onde eles deveriam evacuar. Hoje em dia você consegue andar e ver várias placas por toda a ilha mostrando quais são as rotas de evacuação. Caso aconteça, caso soe o alarme, todo mundo vai correr na direção certa, que é subir pra parte alta, né? Subir as montanhas, ao invés de ficar aqui na parte do centro, porque tudo isso aqui ficou embaixo d'água, tudo isso é embaixo d'água. E muita gente perdeu pernas e perdeu órgãos por causa dos telhados, né? Que são esses telhados. Na verdade, o que acontece? O tsunami ele leva tudo. E não é nem a onda que é o problema são todos os destroços, e depois é um ferro, madeira, pedaços de construção de casa, e acaba matando as pessoas que estão ali dentro da água, né? Não é nem o impacto da água em si, mas sim todos os destroços que vêm junto com a água. Esse é o prédio que foi feito para abrigar as pessoas, caso de tsunami, as pessoas virem se abrigar aqui. E muitas pessoas acabaram morando aqui porque perderam suas casas e, enfim. Estar nesses lugares, onde a força do tsunami foi sentida de forma tão violenta, é uma experiência muito forte. Caminhar por praias que foram varridas pela água e ver os lugares reconstruídos nos fez refletir sobre a força da natureza e a capacidade humana de se reerguer. O contraste entre o antes e depois é impressionante. Nos vídeos e fotos da época, vemos o mar invadindo hotéis, ruas e vilarejos, enquanto hoje essas mesmas áreas estão revitalizadas, repletas de turistas e moradores. Ao revisitar esses locais, mostramos como a Tailândia se recuperou, mas também lembramos que para muitos, a cicatriz ainda está presente, especialmente para quem viveu aquele momento. Many people around the world, they come here to help as volunteer, you see, everywhere. From, I don't know, America, Brazil, maybe, I don't know. Australia, everybody come here and rebuilding, painting. A Tailândia, após o tsunami, demonstrou uma resiliência impressionante. A tragédia uniu pessoas e países de forma inesperada, e a reconstrução foi uma verdadeira prova de força e união. Hoje, ao visitarmos esses lugares, não podemos deixar de sentir a mistura de respeito e admiração. Estar aqui 20 anos depois, em um local que foi palco de tanta dor, traz à tona reflexão profunda sobre o que é superação humana. A cada passo, sentimos a presença de quem se foi, mas também a força de quem ficou e ajudou a reconstruir. O tempo passou, mas as marcas desse dia trágico ainda estão na memória de quem viveu aquele momento e nos corações de quem perdeu os entes queridos. A Tailândia, assim como outras nações, mostrou uma força imensa na recuperação e na cura. Hoje, ao caminharmos por essas praias, percebemos que a natureza e a humanidade têm uma capacidade extraordinária de se regenerar, mas isso não vai apagar o que aconteceu. 20 anos depois, o mar está em paz, mas a memória prevalece.